Convido a igreja a abrir a escritura, o Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós leremos do verso 9 ao verso 11. Convido a igreja a se colocar de pé e nós vamos a uma só voz fazer a leitura desse texto. Mateus capítulo 21, dos versos 9 ao verso 11. Leiamos. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Agora, sem desmarcar esse texto, abra um outro, Filipenses capítulo 2. Nós leremos também do verso 9 ao verso 11. Filipenses capítulo 2, dos versos 9 a 11. Leiamos também a uma só voz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Podemos assentar. A Páscoa é uma festa distintamente judaico-cristã. De nenhuma outra religião pode falar nada a respeito da festa chamada Páscoa, porque ela é característica. Ela, na verdade, foi determinada e até mesmo colocada no calendário judaico-cristão pelo próprio Senhor. E o alvo principal desta festa, que estamos de maneira tão enfática tratando dela desde a semana passada, é porque ela trata do principal tema da Escritura: salvação. Salvação concedida por Deus ao homem através da sua bondade. Bondade essa que se expressa em misericórdia, que se expressa em amor, que se expressa em longanimidade, em paciência, em graça, em favor de Deus por nós. A festa da Páscoa, ela é uma festa onde nós devemos olhar para o alto, perceber Deus e nos prostrarmos diante dele em adoração e agradecimento, porque toda a obra de salvação veio dele. Por isso ela é a festa mais importante. O que a Escritura mostra desde Gênesis a Apocalipse é exatamente essa ação de Deus para nos salvar. E a Páscoa é a festa dessa salvação, desta redenção, da vitória sobre o maior dos nossos inimigos, que a própria Bíblia diz que é a morte. Jesus ressuscitou. Por isso hoje nós cantamos com tanta alegria: Jesus ressuscitou. O que é ser um cristão? E o que isso tem a ver com a Páscoa? Ser um cristão é compreender essa mensagem de salvação. Ser um cristão é conhecer esse Jesus, Filho de Deus, enviado ao mundo, crer nele e tê-lo como Senhor da sua vida, e ter a si mesmo como servo diante desse Deus. Ser cristão é tanto compreender essa verdade, como viver a partir dela,
segundo ela, para glorificar o Deus que nos dá essa verdade. Ser cristão é muito mais do que saber quem Jesus foi. É conhecê-lo pessoalmente. É mais do que isso. É conhecer a Jesus, tê-lo como seu Senhor e viver como servo de verdade. A Páscoa tem que nos levar a esse caminho, a compreendermos plenamente o significado da nossa vida com Deus. Qual é o testemunho que sai dos nossos lábios? Sabe, queridos, o testemunho que deve sair das nossas bocas devem ser proferidos como verdade que cremos. O que eu falo tem que ser fruto daquilo que creio. E existem muitas expressões que nós vemos por aí que são interessantes. E expressões como o homem deve honrar as suas palavras, ou deve empenhar para que tudo que está ao redor da sua palavra se cumpra. O que a palavra de Deus nos orienta é que as nossas palavras são testificadas, tanto como os nossos atos, com aquilo que está dentro do nosso coração. A grande pergunta que eu quero lançar para os irmãos na introdução dessa mensagem é: o que está dentro do seu coração? O Senhor Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Não é isso? É isso. Essa é a conclusão de um verso muito conhecido nas Sagradas Escrituras, só que essa é a conclusão do verso. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O mal, do mau tesouro, tira o mal. Pois a boca fala do que está cheio o coração. A nossa vida, os nossos atos, as nossas expressões, como cristãos, devem testemunhar exatamente Cristo no nosso coração. Deus não está procurando para si homens que confessem simplesmente crer nele, mas homens que confessem crer nele, que vivam segundo ele, que vivam com ele, que vivam por ele e que vivam para ele. O que o nosso Deus está procurando são homens que confessam com as suas vidas e com a sua relação com Deus e com o mundo em que ele vive, que Jesus está no seu coração. Dizer que Jesus é o nosso Senhor é o credo mais antigo que existe. Aqueles que confessavam ser Jesus o Senhor, eles eram batizados e eles eram recebidos dentro da comunidade cristã. O apóstolo Paulo diz que se você confessar com a sua boca e crer com o coração que Jesus é o Senhor, então você será salvo. Romanos capítulo 10. O testemunho que compactua com a verdade do nosso coração é o que Deus deseja ver em nós. Esse texto em Mateus capítulo 21, verso 9, é dito que as multidões, tanto aqueles que precediam a Jesus, como aqueles que iam atrás do Senhor Jesus, recebendo ele em Jerusalém como se fosse uma grande festa, reconhecendo que aquele que entrava à cidade era alguém realmente nobre e merecia ser recebido de forma diferente, cheio de honra, com palavras boas, diziam: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Havia nos lábios daquelas pessoas palavras de verdade. Aquele que estava entrando em Jerusalém era verdadeiramente o filho de Davi. Aquele que estava adentrando a cidade, caminhando pela cidade, era verdadeiramente aquele que via em nome do Senhor. E aquele que, estando diante dos seus olhos, poderiam simplesmente levá-los a olhar para os altos e dizer: Hosana nas maiores alturas. Expressão de louvor verdadeiro. Todas as palavras que saíam da boca daquelas pessoas apontavam para uma verdade.
Esse testemunho nos conduzia a um verdadeiro culto. E quando nós lemos, falamos que coisa maravilhosa, porque isso é verdade. O que aqueles judeus que receberam Jesus disseram enquanto Jesus entrava em Jerusalém era algo tão verdadeiro que Jesus em momento algum retrucou-os, questionou-os por isso, ou disse: para, não é bem assim. Olha, você está falando além da conta. Em momento algum, as coisas que disseram para Jesus, e Jesus recebeu. Contudo, aquela verdade não era uma verdade que estava no coração daquelas pessoas. Não era a verdade que estava fazendo diferença na vida daquelas pessoas. Não era a verdade que estava levando aquelas pessoas a chamarem de Jesus meu Senhor, porque aquelas mesmas pessoas em uma semana disseram Hosana. Uma semana depois disseram: crucifica-o, matem-no, coloque-o na forca, na morte, coloque-o na cadeira elétrica. Não, naquela época era cruz, crucifica-o. Aquelas verdades ditas com seus lábios não transformou os seus corações e não os fez verdadeiros adoradores de Jesus. Em Marcos capítulo 15, verso 13 e 14, diz o texto que eles clamavam em alta voz. E Pilatos diz: o que esse homem fez? Eles não responderam, eles simplesmente disseram, diz o texto que eles gritavam cada vez mais alto: crucifica-o. Quando nós dizemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, isso deve denotar uma grande intimidade, uma dependência dEle como nosso Senhor, ao ponto da nossa vida ser diferente e dos nossos lábios haver simplesmente desejo de exaltá-lo. Essas palavras que foram ditas por eles têm implicações teóricas, teológicas, mas implicações extremamente práticas. As nossas convicções a respeito de Jesus devem nos convencer de quem Ele é, ao ponto de nos levarmos a termos um compromisso com Jesus, não parcial, não simplesmente com palavras, mas com as nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Quais foram as verdades ditas nesse texto? Primeira delas, convicção. Jesus, filho de Davi. Se você pegar o livro de Mateus, o capítulo 1, verso 1, diz: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É assim que começa o Evangelho de Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aquilo que aquelas pessoas estavam dizendo era verdade. Essa informação é de tremenda importância para o povo daquela época, porque eles estavam aguardando o Messias que viria da descendência de Davi, porque era essa uma promessa de Deus que permeava as Sagradas Escrituras. A grande preocupação que Mateus tem como escritor, evangelista, que escreve aqui a história do Senhor Jesus, especificamente nesse evangelho, era direcionada aos judeus. Era mostrar-lhes que Jesus era verdadeiramente aquele Messias que os judeus tanto aguardavam. Os que receberam a Jesus naquele dia especial reconheceram isso, ao dizerem Hosana ao filho de Davi. Era como dizer Hosana ao Messias, ao ungido de Deus. Essa expressão ela deve denotar convicção. No Evangelho de Lucas está registrada uma reação dos fariseus, pois eles não queriam aceitar essas expressões de reconhecimento quanto a Jesus. Se você der uma olhada em Lucas capítulo 19, do verso
29 ao 40, nós não vamos ler todo o texto. Mas você vai encontrar que esses fariseus, eles queriam repreender os discípulos de Jesus. Jesus manda eles calarem a boca. Não deixe que isso seja dito. E a resposta de Jesus demonstrou que esta era uma verdade que não poderia ser escondida, pois o próprio Deus usaria os meios necessários para que essa verdade fosse conhecida por todos. E se eles calassem a boca, disse o Senhor Jesus, as pedras vão falar sobre isso. Paulo também, quando fala aos filipenses que Jesus era Deus, ele confere a Jesus, ele dá a Jesus algo que somente pode ser dado a Filho de Deus. Nesse texto de Filipenses que nós lemos, Jesus é chamado de Senhor. Toda língua vai confessar que Ele é Senhor. É interessante que em Isaías capítulo 45, verso 23, diz assim: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. É a mesma expressão, é a mesma ideia que o apóstolo Paulo traz aqui, dizendo: Jesus, esse é aquele que todos reconhecerão como Senhor. E mais do que isso, é dito pelo apóstolo Paulo que todo joelho se dobraria diante dele. Queridos, ele realmente é o Filho de Deus. É o Filho de Deus, é o Messias, aquele que veio da descendência de Davi. Diante desta verdade, irmãos, qual é o compromisso que se deve ter? Não é simplesmente falar que nos faz cristãos, mas é o que esta verdade que nós temos testemunhado com os nossos lábios tem feito diferença na nossa vida, ao ponto de alguém conviver conosco e conseguir ver em nós que somos verdadeiros cristãos. Para que isso ocorra é necessário que haja compromisso. O senhorio de Jesus deve nos colocar na posição mais adequada na presença de Deus, como servo. Qual de nós gosta de ser servo? Seguir regras do Senhor, obedecer. Essa semana teve uma reportagem interessante de um goleiro de um time de futebol brasileiro. E ele diz o seguinte: ganhar é bom, roubado é melhor. Quebrando regras é melhor. Eu fico imaginando que coisa estranha ele dizer isso. Tem certas coisas que o pecador gosta, da aventura de fazer as coisas que não são certas. É uma das coisas que o pecador gosta, de pecar, de quebrar as regras de Deus. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo se apresenta nas suas cartas. Uma coisa que ele gosta de dizer na apresentação das suas cartas, como na carta aos Romanos, capítulo 1, ele diz: eu sou Paulo, eu sou servo de Jesus Cristo, separado para o evangelho de Deus. A palavra servo, irmão, na escritura é a palavra doulos. E essa palavra, ela pode e deve ser traduzida como escravo. Aquele que obedece e segue os princípios do seu Senhor. E Paulo diz: eu sou servo, eu sou chamado para fazer alguma coisa, e como servo eu vou fazer, porque Ele é o meu Senhor. Irmãos, fomos feitos servos, porque Jesus nos comprou na cruz. Aquele sangue da cruz que nós estamos falando tanto nesse final de semana, aquele sangue era o preço que havia sido requerido por causa do pecado de Adão, que lá atrás, representando a mim, a você e todos os indivíduos, ele ao pecar, Deus disse: sem sangue, sem derramamento de sangue, não existe perdão, remissão
cumprimento da lei, não existe salvação. Nós fomos feitos servos de Deus, porque Deus nos comprou. E o preço foi o sangue de Jesus. Quando nós cremos em Jesus, aquele sangue é efetivamente colocado sobre a nossa vida, para que possamos viver como servos, com prazer, com alegria, com expressão de adoração. Agora, a obediência não é peso para nós, é gratidão. Algumas áreas que precisam, na vida minha e sua, serem áreas que vivemos como servos de Deus. Eu poderia citar aqui muitas, mas vou sugerir algumas delas. Nossa vida intelectual. É muito interessante quando o Senhor Jesus Cristo chama os seus discípulos e diz: tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, diz o Senhor Jesus, porque eu sou manso e humilde de coração, e se fizerem isso, achareis descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, mas aprendei de mim. É ter a nossa mente moldada pelos ensinamentos do Senhor Jesus. Irmãos, nós vivemos num mundo onde tudo e todos tentam moldar a nossa mente. E quem mais tem tentado colocar princípios na nossa mente para que vivamos como verdade, e nós sabemos que não são, é o próprio Satanás, usando as artimanhas, as mazelas dele e as coisas que estão ao nosso redor. Quantas coisas hoje têm sido apresentadas para nós como boas e não são boas, como verdade e são mentiras, como esperança e dá num buraco vazio. A palavra de Deus, irmãos, é a palavra que nos ensina. Aprender de Deus, irmãos, é aprender da palavra. Ser cristão é chamar a Deus de Senhor e seguir o livro que Ele nos dá com princípios de vida e de comunhão com Ele. A igreja, o povo de Deus, é aquela que deve chamar a Deus como Senhor, nosso Messias, o nosso Salvador. Mas é aquela que tem que pegar o manual, a Escritura, e olhar para ela com muito zelo e dizer: diga, Senhor, porque o teu servo ouve e obedientemente obedece. Esta humilde submissão das nossas mentes a Jesus é indispensável para nós como discípulos. Nós não só o aceitamos como Salvador, como também o nosso mestre, que nos ensina com a sua palavra. Nós somos intelectualmente convertidos até que tenhamos trazido as nossas mentes à submissão do senhorio de Jesus. Essa semana foi postado um vídeo de uma psicóloga na internet. Eu não sei quantos de vocês viram. Ela está sendo processada pelo Conselho Nacional de Psicologia. E, na verdade, foi pelo regional, agora já está no nacional, e eles estão terminando. Por quê? Porque disseram que ela foi antiética, que ela é cristã, e ela está sendo acusada de ser cristã dentro do seu consultório, ao atender pessoas. Ela diz: olha, eu sou cristã lá, mas eu não tenho usado isso lá dentro. Eu não tenho aberto a Bíblia, mas eu sou crente lá onde eu sou, onde eu quero que eu esteja, eu sou cristã. E quando eu não estou fazendo o meu trabalho profissional, eu tenho a minha vida com a igreja, com as pessoas, eu oro, as pessoas oram por mim, mas ela está sendo acusada porque ela é cristã. Ela diz: orem por mim, eu não estou pedindo nada mais do que justiça.
A lei estava sendo injusta contra mim. Eu estou sendo julgada porque sou cristã e a minha mente pertence a Cristo. Nós estamos à beira disso, em muitas áreas. Irmãos, nós podemos discordar dos outros quando eles discordam da verdade de Deus. Mas um cristão que tem a sua mente cativa em Cristo Jesus e tem Jesus como seu mestre, não tem a liberdade de discordar do seu mestre Jesus, a não ser de dizer para ele: Senhor, eu entendo, me ajude a viver esta verdade. Nós temos que tomar sobre nós o jugo de autoridade do ensino de Jesus. Nós devemos nos assentar aos pés de Jesus como Maria de Betânia, ouvindo as palavras de Jesus. Isso é ser submisso a Cristo. Isso é ter a Ele como Senhor e chamá-lo de Senhor. Uma outra área da nossa vida, irmãos, que nós precisamos aprender a ser submissos a Deus, como Senhor da nossa vida, como aquele que comprou-nos na cruz com o seu sangue, é na moralidade. Apesar de vivermos num mundo sem referenciais de verdade, Deus nos chama para uma dependência da sua verdade, a única verdade absoluta. Existe em João capítulo 6 um texto fantástico, onde Jesus faz uma inquirição e Pedro diz assim para o Senhor Jesus: Senhor, para quem nós iremos? E ele continua dizendo: Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Senhor, nós não vamos para outro lugar não. Olha, eles estão pulando daqui para lá, vocês vão fazer o quê? Senhor, nós não vamos para lugar nenhum, diz Pedro, porque o Senhor é que tem as palavras da vida eterna. Deus nos chama a obediência, irmãos. Isso é moralidade. E o próprio Senhor Jesus diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, João capítulo 14, verso 21, diz o Senhor Jesus: esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Jesus, após lavar os pés dos seus discípulos, diz: vós me chamais de o Mestre e o Senhor, e o dizeis bem, porque eu sou o Mestre e o Senhor de vocês. Essas são as palavras do Senhor Jesus. E nós devemos nos lembrar que o discípulo não tem a liberdade para discordar do seu mestre na sua vida moral. Quando nós falamos de moral hoje, irmãos, é algo meio perigoso. É mais do que ter princípios, é vivê-los. Hoje, nós falamos de princípios, mas nem sempre falamos da vida segundo os princípios. E eventualmente, quando nós vemos um cristão vivendo de maneira reta, é quase que um alienígena. Puxa, como esse cristão é cristão. É triste quando um jovem entra dentro do gabinete pastoral para conversar com você e diz para você que não vai namorar um outro jovem da igreja, porque todas as experiências foram frustrantes. Porque os jovens não cristãos agem com muito mais moral, com maior nível de moralidade, do que aqueles que se dizem cristãos. E isso não tem sido incomum. Não tem sido incomum falar a respeito dos jovens que têm vivido à beira da espiritualidade em lugares estranhos.
mesmo sabendo que aquele não é um lugar que um cristão deve andar, porque a moralidade de Deus não está naquele lugar. Não basta dizer que Jesus é Senhor, tem que ter comportamento de cristão. Vida com Deus tem a ver com dependência de Deus na nossa vida profissional, vocacional. O senhorio de Jesus está relacionado à nossa vida em todos os dias. Dizer que Jesus é o Senhor já está automaticamente nos comprometendo com uma vida de serviço a Deus. E quando nós falamos de serviço cristão hoje, ele sempre está dependente de uma agenda extremamente cheia. Vocação, irmãos, essa expressão ela tem uma raiz latina e significa chamado para. Vocatio. Para que Deus te chamou? Para ser cristão onde? Como? Esse é o chamado. Quando se fala a respeito de Jesus, é dito: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Diz a Escritura. Jesus sabia pelo que ele havia sido chamado. E ele disse: eu não vim aqui para ser servido, mas para servir. Marcos capítulo 10, 45. A semelhança de Cristo, irmãos, Deus nos salvou para servi-lo e assim servir ao mundo como proclamadores das boas novas nas nossas atitudes, nas nossas vocações, no nosso serviço. Qual serviço? Médico cristão. Nada, é cristão médico. Dentista médico? Não. Cristão dentista. Cristão músico? Quem é você? Que em qualquer chamado profissional, em qualquer área que Deus te deu como privilégio para exercício da sua área, você possa ser um cristão autêntico, onde o seu serviço inicial é ao Senhor. Sabe, irmãos, nós somos chamados e fomos comprados pelo sangue para termos um compromisso onde quer que estejamos, e principalmente na nossa espiritualidade. Vivemos um tempo onde Deus tem deixado de ser o direcionador e o responsável maior do crescimento espiritual do homem. Expressões como: você é o responsável, se você não quiser, nada pode acontecer, você é quem manda, você é quem determina, se você não abrir a porta, não acontece. É muito comum hoje. Até mesmo é você que determina se Deus entra ou não entra. A Escritura nos mostra que todo o crescimento depende de Deus, do Deus da verdade, e está relacionado à sua verdade. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, verso 15 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. É nele. Sabe, irmãos, quem nos faz crescer é o Senhor, espiritualmente. Quem faz a nossa vida espiritual ter significado é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Nós vivemos num mundo de espiritualidade, cheio de religiosidade, mas ausente de Cristo Jesus. Vivemos num país que é dito que é o maior país cristão do mundo, por causa do percentual católico que existe aqui dentro.
Mas a igreja evangélica, ela não é coisa pouca não, é grande demais. Alguns anos atrás eu fui convidado para ir para um evento, ficamos quase um mês reunidos, discutindo a igreja, discutindo estratégias de crescimento de igreja. Eu era o brasileiro, o único brasileiro naquele grupo. E quando eu tive que dar uma aula de 40 minutos para aquelas pessoas, e dizer a elas o percentual de evangélicos que havia no Brasil, e o quanto isso significava em milhões de brasileiros, as pessoas ficaram extasiadas. E elas disseram: esse país deve ser maravilhoso, na hora que abrimos para perguntas. Esse seu país deve ser bom demais, esse tanto de crente, deve ser fantástico. E eu disse que não era. Sabe o que aconteceu? Nós fizemos uma reunião, como se fosse uma oficina de trabalho, tentando entender as minhas informações. E alguns deles estavam perguntando se as minhas informações estavam certas. Porque como é que pode um país ter tanto evangélico e ser um país tão confuso como o nosso? Essa foi a minha experiência. Qual seria a resposta? Para uma igreja tão grande ser tão pouco influente? Nós sabemos a resposta. A Páscoa, irmãos, é uma bênção. É a festa onde nós lembramos a libertação. Lembramos que o sangue foi derramado. Nós lembramos que Jesus morreu na cruz e pagou o preço da nossa morte para que pudéssemos viver. A Páscoa. Nós nos lembramos que depois de 3 dias Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Porque com Ele morremos para os pecados, para que com Ele possamos viver, se Ele ressuscitou, para a vida eterna. Apóstolo Paulo, Romanos capítulo 6. Mas tem que ser mais do que simplesmente dizer: Hosana ao que veio em nome do Senhor. Porque ser cristão é mais do que simplesmente dizer que Jesus é nosso Senhor. É verdadeiramente ser servo e ter todas as áreas da nossa vida submisso a esse Deus Senhor. Caso contrário, irmãos, a obra do Senhor Jesus é envergonhada. Não porque ela não foi eficaz, mas porque nós somos servos desobedientes. Que Deus, na sua graça, tenha misericórdia de nós e nos ensine a, nesse dia, honrarmos a obra grandiosíssima que Deus fez na cruz por nós. A honrarmos com a nossa vida, com o nosso compromisso, com todas as áreas da nossa existência. Que Deus nos ajude nisso. Vamos orar. Ó Deus, nos ensine a depender do Senhor, a confiar no Senhor, a crer no Senhor e a sermos servos verdadeiros do Senhor. Ó Deus, esse dia é glorioso, porque nesse dia o Senhor nos deu a bênção de lembrarmos a obra, a maior obra que foi feita na história, de maior eficácia, de maior bênção, de maior resgate, de maior poder.
pois o teu Filho, ó Pai, venceu a morte e nos concedeu através disso, Pai, esperança certa, verdadeira, que não pode ser frustrada, de que viveremos eternamente contigo nos céus. Obrigado, Pai, e permita que possamos depender destas verdades e do Senhor, que torna essa verdade na nossa vida e no nosso coração. É realmente vergonhoso, Pai, saber que existem tantos crentes nominais no nosso país. É vergonhoso saber que existem muitos crentes que são verdadeiros, mas não são zelosos. E é vergonhoso saber que muitas vezes estes somos nós. Perdoa-nos por isso, Pai. Sustenta-nos para que possamos ser fiéis, dedicados, comprometidos com o Senhor. Abençoa essa igreja, Senhor, para que o nosso testemunho seja segundo a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.